Lar é o lugar onde tudo ganha vida. É onde tudo acontece. O carinho se transforma em tradição. Os pequenos perrengues em boas histórias. E os acasos em inesquecíveis sensações. Sensações que nos fazem viver, sonhar e reconectar com o que mais importa, a nossa felicidade. Por isso, em todos os momentos, em cada cantinho, na sala, no quarto ou na cozinha, viva as sensações do seu lar. Coletânea Italínia, seu lar de sensações. Fala galera, estamos aqui no estúdio Macaé Podcast, começando nosso terceiro episódio dos Histórias da Vida. Eu sou o Davi Elias, mais conhecido em Macaé como Grilão do Grau, e estou aqui com ele. Camilove. Agradecer aí a galera que está acompanhando a gente no Histórias da Vida. Estamos aqui para o terceiro episódio e hoje ela que é referência em hamburgueria aqui em Macaé. A gente vai falar muito de hamburgueria, mas antes se apresenta pra gente. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Primeiro, queria agradecer vocês pelo convite e também, por esse título aí de referência. Meu nome é Mariana, eu sou empreendedora, tenho 28 anos, sou mãe do Brian e eu empreendo no ramo de hamburguerias, né? Eu já tive uma hamburgueria bem conceituada, bem famosa aqui na cidade. Fala sobre isso. Né? Depois a gente vai falar mais. Mas hoje eu tô com um delivery que tem 1 ano, né, que é o All Burger, e eu também faço consultorias, né, para outros donos de hamburgueria também. Show de bola. Conta pra gente um pouquinho como é que foi o início dessa trajetória para chegar na hamburgueria. Antes dela, a sua vida, como Um pouco é que da foi? tua história, conta um pouco da tua história pra gente. Então, falar sobre antes de tudo, né, sobre antes desse lance todo da hamburgueria. Eu venho de uma família, né, que basicamente sou eu, a minha mãe e a minha irmã. E, assim, um exemplo muito forte de mulher guerreira é a minha mãe. Qual é o nome dela? Leila. Ó, beijo, Leila. Beijão pra Leila. Beijo, mãe. Ela tá lá em casa super ansiosa, doida pra ver. Ela falou, deixa eu ir, eu quero ir também. Podia ter trago ela por aqui de cantinho com Não, a se eu gente. trouxesse ela, eu ia ter que colocar uma cadeira pra ela aqui Que ela também. ia querer falar ela ia também. querer contar a história, Que entendeu? maneiro. E assim, ela sempre foi meu exemplo, né? Então, ela criou a gente sozinha. Meu pai faleceu, eu era um bebezinho ainda. E ela criou a minha irmã também, o pai da minha irmã não assumiu, né? Enfim. Então, assim, é uma história comum aí no dia a dia dos brasileiros, Uma história popular, né? Versão Exatamente. brasileira Herbert Richard. Sempre estudou em colégio público. Sim, exatamente. E aí, assim, a minha mãe, ela teve essa dificuldade, como qualquer outra mulher teria, né? De criar 2 filhas sozinhas. Então, a gente não tinha um padrão financeiro muito bom. E eu sempre estudei em colégio público, enfim, a gente sempre esteve ali passando por uns apertos financeiros. Então, eu sempre tive essa responsabilidade comigo, né? De que assim que eu pudesse, eu teria que começar a trabalhar, começar a ajudar minha mãe, né, para poder retribuir de alguma forma e também tirar um pouco desse peso dela, porque realmente foi bem puxado, né? Eram só vocês ali, né? Nesse início. Só nós três. Desde o A gente início sempre- você já se cobrava isso. Sim, a gente sempre foi muito unida e eu sempre tive essa consciência. Então, eu não fui muito aquela adolescente de aloprar, de ficar doida, Curtir, ir pra de- festa, não, Eu era mais estudiosa mesmo. E assim, eu não sabia que eu iria empreender, né? Não tinha passado ainda pela minha cabeça. Mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, com 17 anos, eu já entrei na faculdade, né? Consegui, passei para a UF aqui de Macaé, passei para Ciências Contábeis e comecei, né? Comecei a fazer a faculdade ali, mais para eu poder conseguir um emprego realmente. E assim eu fiz, consegui um emprego, até na época que era a Odebrecht, né? Que estava em alta, então assim, eu consegui um bom emprego também nessa época. E aí as coisas começaram a melhorar, né? E eu já não tinha mais essa necessidade financeira tão grande assim, igual a gente tinha antes. Mas dentro de mim, sabe, tinha alguma coisa que ainda não era aquilo ali que eu queria, sabe? Que te incomodava em estar ali dentro, parado na empresa. Sim, exatamente. Então, eu sempre falava isso com meus amigos, com a minha família. Gente, não dá pra mim esse negócio de ficar de 8 até as 6
sentado numa salinha com ar-condicionado e fechado, você não vê o dia passar, não vê nada. E aí eu falei, não, isso pra mim não dá, eu preciso de movimento, preciso de uma rotina, preciso fazer algo diferente. Mas eu sempre fui muito segura também, né? Então, assim, eu não saí, tipo, jogando tudo pro alto. Eu fiquei 2 anos ali dentro, né, dessa empresa. Inclusive, agradeço muito aí o pessoal de lá. Até hoje eu falo com eles, né? Meu antigo chefe. Chefe não, porque lá eles têm a cultura do líder, né? Que é diferente. Maneiro. Meu antigo líder, Jailton, se você estiver vendo aí, ó. Aí, ó. Um beijo. E, assim, foi uma super experiência pra mim, me ajudou bastante, né? Porque foi meu primeiro emprego. Mas assim que eu tive uma oportunidade, eu saí. Daí eu pedi, sentei lá, conversei com eles, estão saindo uma boa. Despediu deles. Sim, exatamente. Saí numa boa e fui montar um negócio pra mim, né? Junto com a minha mãe e com o meu ex, né? Meu ex-marido. Calma. Mas antes da gente começar a falar do teu negócio, que a gente sabe que é uma hamburgueria, que também é referência aqui em Macaé, sei lá, será que na tua infância tu não teve algo que te remeta assim, pô, isso aqui já estava me despertando o empreendedorismo na infância? Cara, na infância, eu sempre tive um espírito, assim, mais de liderança. Acho que talvez possa ser isso aí. Eu nunca fui aquela adolescente de, né, tipo assim, montei tal negocinho aqui e já comecei a empreender com 16 anos. Não era assim. Mas eu tinha essa questão de... A vontade de vencer, né? Por conta da sua dificuldade, com a sua mãe e tal. E eu tinha essa questão de liderança também, já ali na minha adolescência. Na hora do recreio era que... Sempre que tinha grupos, né, eu ia lá, eu tomava frente, gente, vamos lá, vamos organizar, vamos fazer, vamos apresentar. E tudo que me colocavam para fazer, né, tudo que eu me colocava ali na situação, eu queria entregar o meu melhor, sabe? Então, eu sempre fui assim, eu acho que talvez venha daí essa questão, essa necessidade, sabe, de liderar, de controlar, de... É um espírito empreendedor. Eu acho espírito que de líder. Exatamente. Até o que tu falou aí na Odebrecht, vocês tinham uma cultura de líder, né? Sim. Então, esse que você falou, esse seu amigo, Jailton. ele que era o líder? Ele era o meu líder. Maneiro. Porque lá é assim, lá não tem esse nome chefe, patrão, não se usa isso. Lá é líder, né? Que o líder, ele vai te orientar, ele vai te guiar, né? Ele não vai estar... Te mandar. Exatamente, ele não vai estar te mandando, né? Então, cada setor tem um líder. E ele era o líder do financeiro. E assim, eu aprendi absurdamente com ele. Aprendi muito com ele, porque ele era um cara, sabe, que não era soberbo de forma alguma, não era arrogante. E ele era muito humano, sabe? Ele era muito humano com as pessoas, então ele chegava, ele entendia o que estava acontecendo, sabe? Ele via as necessidades da pessoa e tentava ajudar de alguma forma. Enfim, tanto é que foi ele que me escolheu, né? E na época eu tinha 18 anos. Então, eu era meio inexperiente, eu não sabia nada, eu fui trabalhar de assistente financeiro. Uma oportunidade que ele... Sim. E aí, numa conversa com ele, eu falei, Jailton, por que você me escolheu? Aí ele falou assim, sabe por que eu escolhi você? Não foi nem por causa do currículo, nem nada, mas porque eu vi um brilho no olhar diferente. Eu vi uma vontade de fazer em você, sabe? Algo de uma pessoa queria entrar para somar realmente. Se mostrando disposta, Sim. Disponível ali, né? Exatamente. Então, assim, cara, aprendi muito com ele. Porque ele tem muito esse lado humano, sabe? E até hoje eu carrego isso comigo também, né? Inclusive com meus funcionários. Imagina. Eu procuro sempre também enxergar esse lado, né? Porque a gente tem uma mania de olhar muito pro resultado e às vezes esquecer que a gente está lidando com pessoas, né? E aí a gente precisa olhar para esse lado também. E isso eu aprendi com ele. Maneiro, até porque eu, por exemplo, aprendi que não existe vida profissional e vida pessoal. É uma vida só. Enquanto pessoas assim que começam a enxergar ali a pessoa como pessoa mesmo, que ela pode chegar um dia triste, pode chegar um dia muito animada. Influencia diretamente, né? Sim. Muito bom. Então vamos lá, e como é que foi pra parar na hamburgueria? Então, eu saí da Odebrecht, né, e eu fui trabalhar
numa empresa de importação. Então, a gente importava materiais offshore, materiais elétricos, e a gente revendia aqui na cidade, porque na época estava bem bombada a cidade, né? Essa questão, Macaé sempre teve essa questão do petróleo em alta. Isso aí foi mais ou menos em 2013, né? Não tinha estourado a Lava Jato ainda. Então, a gente foi, né? Comecei essa empresa, eu, meu ex-marido e a minha mãe. Ficamos ali durante 2 anos também. Foi 2 anos? É um pouquinho mais que 2 anos. E aí, como era família, né? Família já viu. Sempre tem aquele... Um atritozinho. um atritozinho, uma coisa... Aquele desafio básico. Esse desafio aí. E acabou que a gente falou, melhor a gente montar uma outra coisa. E aí eu e o meu então marido na época, né? A gente começou a pensar em abrir uma outra coisa, né? Aí já era, eu já tinha entrado no empreendedorismo e já nem pensava mais em voltar a trabalhar de CLT, porque ali eu me encontrei. Já tinha se entregue já. Exatamente. Aí, beleza, a gente começou a pensar o que a gente pode fazer, né? Só que assim, eu sou taurina, então eu amo comer. Basicamente, o que eu fazia no meu tempo livre? Gente, experimentava todos os restaurantes da cidade. Caramba. Então, assim, se você me perguntar qualquer restaurante, eu quero comer uma pizza X, eu vou saber te indicar. Eu quero comer, eu quero comer, sei lá, um hambúrguer X. A gente vai já chegar nisso, a gente vai já fazer um quiz aqui com ela. Então eu era essa pessoa, de ficar experimentando os lugares, né? Maneiro. E ficar... Apaixonada por comida. Sim, exatamente. Analisando e tal. E aí a gente começou a viajar, né? Fomos para São Paulo. Em São Paulo, eu conheci o hambúrguer artesanal, porque ainda não existia aqui em Macaé, nessa época. Isso era 2015, 2016. E aí, beleza, lá em São Paulo a gente experimentou, a gente falou, caramba, nossa, é muito diferente. Porque aqui em Macaé só tinha o famoso podrão, né? Sim. Que é o X-presunto, X-bacon, essas coisas. E aí a gente falou, nossa, que diferente, isso aqui é muito bom. E aí surgiu dali a vontade de, nossa, isso aqui, se a gente tivesse isso aqui lá em Macaé ia bombar e tal, e não sei o quê. E justamente essa hamburgueria em São Paulo que a gente conheceu era no tema retrô. Então, assim, eu me apaixonei por essa hamburgueria, me apaixonei Pelo pelos tema e hambúrgueres. pelo hambúrguer. Exatamente. Maneiro, pelo estilo que eles É um tinham. ambiente legal, com uma comida boa. Isso aí. E aí veio a calhada a gente começar a fazer hambúrguer em casa, né? E aí ele fez um curso pra aprender a manipular a carne. E assim a gente foi. Começamos a fazer em casa, começamos a testar. Só delivery no início? Não, a gente ia em casa testando normal. Ah, sim. Sem Vocês vender. mesmo, só pra vocês. Sem vender, só pra gente. E aí alguns amigos, familiares falando, nossa, é muito bom, vocês têm que colocar pra vender, tem que colocar, tem A que galera já fazer. tava provando antes do negócio. É, isso aí. Beleza, assim fomos. Não tinha hamburgueria artesanal ainda aqui em Macaé. E aí a gente começou, né? Montamos a então Dinner Burger. Né? Aí, Que ó. hoje já tem aí seus 6 anos 6 já. anos. de E como é que estrada. foi? Quem deu o nome da Dinner Burger? Então, o nome foi bem difícil, né, da gente encontrar, porque a gente queria trazer algo diferente e eu sempre gostei muito dessa pegada de ter uma marca, de criar um conceito. Um brand pra marca ali. Exatamente. E aí, na verdade, seria diner, né? Porque diner é um tipo de restaurante que justamente tem essa temática retrô lá nos Estados Unidos e vende hambúrguer e batata, né, basicamente. Então veio daí o nome, Diner Burger, mas como a gente está aqui no Brasil, né, acabou Não. virando Diner e ficou. Pegou Mas na boca do ainda povo, já tem era. gente que chama Diner, mas é isso. Caraca, isso, eu passo muito por isso. Eu trabalho com design também Aham. e crio algumas marcas. E é muito engraçado quando eu tô nas conversas e a pessoa vem e fala sobre que quer colocar o nome da marca em inglês. É. E tipo, a pessoa que quer colocar o nome da marca tá ali com diner na cabeça, tá entendendo? Sim. Mas o público O público Porque a vai pessoa vai falar ter o que que eles pegar, querem. vai falar o que eles Exatamente. querem. Por exemplo, a nova rede social até hoje eu não sei nem como é que fala o nome. Não, nem eu.
Que, como é que fala? Como é que fala? Threads, tem gente que fala que é threads. Eu tava no thread já. Enfim, a gente vai falando, né? A gente Vai vai dando criando, nosso né? O nome. que pegar mais fica. Tem que pegar mais. Aí já cria um novo nome, totalmente exclusivo, uma sonoridade e é diferente. isso, né, gente? Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Por que Então não? aí foram 6 anos de Dinner Burger. Pra mim é Isso. Dinner. É 6 anos de Dinner, Dinner Burger. pode chamar de Dinner. E isso para ti foi uma escola também, né? Dentro Exatamente. da hamburgueria. E assim, quando a gente abriu a Dinner, né, eu descobri que eu tava grávida. Então, assim, eu tive que criar ali 2 bebês, né? Caramba. A Dinner e o meu filho, Brian. Então foi bem desafiador esse começo, essa história. foi Desafio a da grande. etapa da vida. Foi tipo punk. E detalhe, eu tinha 22 anos, tá? Caraca. Então, assim, né, uma menina ainda, aprendendo a empreender e aprendendo a ser mãe, sabe? Conciliando tudo isso. Então, assim, foi bem punk, né? Não vou mentir. Não vou fazer aqui a linha fina que, Sim, não, foi isso, foi tranquilo, não. Sim. Foi bem difícil Podem assistir mesmo. aí, foi de boa. E eu imagino que eu também já trabalhei, né, com hambúrguer artesanal e Sim. tinha aquele negócio, era fazer compra de dia para trabalhar à noite. Você sendo mãe e iniciando um novo Exatamente. projeto. E como é que foi para você sair dessa rotina de estar ali com a mão na massa o tempo todo na sua hamburgueria? Então, eu passei muito tempo, né, com essa rotina aí de ficar com a mão na massa. Passei em torno de uns 3, quase 4 anos fazendo isso, né? Por quê? Porque, assim, hoje, né, a maioria das pessoas que vão empreender, elas começam por elas saberem fazer uma coisa muito bem. Então, por exemplo, eu sei fazer hambúrguer muito bem, vou vender meu hambúrguer. E aí a pessoa acha que ela vai só vender hambúrguer e pronto. Mas não, empreender é muito mais do que isso. É muito mais do que você só vender o seu produto ou só vender o seu serviço, né? Você tem que gerir uma empresa. Então, tem pessoas, tem capital para você controlar, né? Tem clientes, tem atendimento, tem produtos, enfim. Tem os feedbacks positivos e Tem, os negativos. Exatamente. Então, tem tudo ali por trás, sabe? É muita coisa. Então, foi bem desafiador para mim, né? Porque eu tive que aprender realmente ali na prática a fazer tudo isso. Mas tu não acha também que um pouco da tua trajetória, se a gente for analisar pelo que tu falou aí, a tua formação, a tua experiência no Odebrecht Sim, com sim. não vou nem falar com o líder, mas com o tema liderança em si, Sim. na prática, né, ali, que a gente vê que nas empresas realmente tem muito isso do chefe, daquele cara que é o... E Exatamente. vivenciar dentro de uma empresa a cultura da liderança, que é reconhecer que o meu funcionário, ele não é só um funcionário, ele é um continuador meu também. Então, acho que isso também pode ter te ajudado bastante. Sim, me ajudou, com certeza. E também a questão da faculdade, né? Também me ajudou porque eu tive uma visão diferente, né? Da grande maioria das pessoas que começam a empreender, né? Eu tinha já uma noção ali de precificação, de o que é fazer uma DRE, o que você tem que controlar, enfim. Então, eu não entrei totalmente leiga, né? Eu já sabia mais ou menos um pouquinho do que eu tinha que fazer. Da parte financeira, É. no caso. Mas eu nunca tinha feito na prática, e a prática é totalmente diferente, né? Do que a gente aprende lá na faculdade, porque teoria é uma coisa, prática é Prática. outra. Então, assim, foi um caminho bem complicado mesmo. E que né? acaba sendo os fantasmas de dentro das empresas, né? Porque, tipo, Sim, é o que você deve ter muito mais experiência para falar. O que tem de pessoas abrindo um negócio, tipo uma hamburgueria de iFood, uma pizzaria de iFood, e não tem nem o mínimo de noção. exatamente. A grande maioria das pessoas são assim. Hoje eu trabalho também dando consultoria, né? Então eu presto consultoria para outras hamburguerias, para outros donos de hamburguerias pelo Brasil. E aí a grande maioria deles passam Faz pelo nem mesmo ideia. problema. Faz nem ideia Isso mesmo. Essa semana mesmo eu atendi uma moça que ela é de Minas, né? E aí eu fui ajudar ela a fazer a precificação. E aí, beleza, a gente fazendo a precificação ali e tal. Ela tava vendendo o hambúrguer dela a R$30, mas na verdade o preço de venda tinha que ser R$34. Então, assim, e ela já tava vendendo quase R$100 mil por mês. Então, assim, quanto maior vai ficando o seu negócio, maior vai sendo o rombo também,
né? E aí a pessoa, ela começa a dar certo, e ela vai levando ali, meio que sem saber. E aí quando ela vai ver, ela já tá lá com muito prejuízo, né? Não consegue identificar, não consegue ver a cor do dinheiro, não consegue sair do operacional, já tá totalmente presa, enfim. E não sabe o que tá faltando, E não sabe porque o que pra que tá ela ali, às acontecendo. vezes, que não tem muita noção, R$4 não faz tanta diferença, mas em Exatamente. grande escala. E indica um perfil também, né? Porque se a pessoa ela não tem nem noção de que isso está acontecendo, imagina, já mostra que ela não tem um perfil financeiro, Sim, né, bem educado, e aí vem outros problemas ainda, né? Sim. Tipo, sei lá, eu quero comprar São roupa, vários, eu quero né? gastar R$1.000 na Shein, sei lá, Sim. enfim, que Por acaba isso saindo. por isso que a gente vê muito dono de restaurante, dono de hamburgueria, enfim, que eles trabalham, mas que você não vê que eles conseguem aproveitar a vida. Não consegue sair dali, fica preso, né? E às vezes não consegue nem ter Vira um escravo retorno do próprio financeiro. negócio, né? Exatamente. E vamos lá, a Exatamente. partir, por exemplo, você já estava lá no dinner, né? A partir de qual momento que você falou, ó, agora dá pra mim sair um pouco aqui de dentro e viver minha vida, curtir melhor? Então, né, eu fiquei 3 anos ali nessa batalha, e aí a gente começou a se especializar mais, né? Contratamos algumas consultorias também, né? Porque meu filho estava crescendo e eu não tinha tempo para nada. Eu só acordava 2 horas da tarde, fazia compras, ia trabalhar até meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes até 2 horas da manhã, e voltava para casa. Dormia. 2 horas da tarde acordava de novo. Então essa era a minha rotina. Mesma rotina. Durante 3 anos ali, e com um bebê também, né? Então, assim, eu enquanto mãe, aquilo começou a me incomodar, sabe? E eu falando, gente, pelo amor de Deus, não dá, não tem como eu continuar nessa situação. Preciso sair disso. Então, assim, eu tinha uma noção de financeiro, eu tinha uma noção básica ali da minha faculdade, mas eu não sabia o que eu precisava fazer, né? Para poder delegar as funções, para poder sair realmente dali. E aí a gente começou a se especializar, buscar conhecimento, né, fazer consultorias, enfim. E foi aí que a gente começou a finalmente respirar, né? Começamos a colocar em prática, começamos a delegar as funções, né? Contratamos gerente, enfim, começamos a controlar mais o nosso estoque. A gente começou realmente a fazer a gestão do negócio e não só ficar ali trabalhando. Não só ter um negócio, mas gerir Exatamente. ele de verdade. Porque antes a gente estava só abrindo e fechando. Depois a gente começou realmente, não, vamos fazer a gestão, vamos ver o que a gente precisa fazer pra gente poder sair disso. Mas eu entendo que seja difícil também. Você construiu aquilo tudo e chegar uma hora, tipo assim, não deixar na mão dos outros, mas você tem que criar um operacional, né, por trás daquilo Sim. ali pra estar ausente no momento do seu negócio lá. Não é fácil, né? Como é que foi se desprender aí também? Porque acaba que quando o negócio é teu, a gente Sim. acaba sendo um pouco centralizador, né? Acho que sair desse estilo centralizador e colocar na mão de outras pessoas para poder gerir o negócio. Como é que foi desprender disso? Cara, foi bem, assim, por um lado foi um alívio. Ufa, graças a Deus. Posso fazer minhas coisas agora. Amém. Agora eu Posso consigo, curtir um pouco. fazer alguma coisa da vida. Mas, assim, é bem complicado, né? Porque você tem que confiar, você tem que treinar a pessoa, né? Você tá entregando ali Teu bebê, seu, né? Você seu falou, bebê. tava criando dois Eu filhos. considerava como bebê pra mim. Né? Eu considero até, a UOL também, eu considero como se fosse um Você filho vai falar mesmo. da U também. Então, assim, você é como se você estivesse entregando ali os anos de trabalho, né, que você investiu. Então, não é fácil. É bem complicado, realmente. E o que eu vejo hoje, dando consultoria para outras empresas, é justamente essa dificuldade nos donos de hamburgueria, de conseguirem delegar. Porque ele nunca acha que alguém vai fazer tão bem quanto ele. Realmente, tão bem quanto o dono, Não vai fazer. não vai fazer. Não vai ter o mesmo carinho, Não vai vai ter... ser a mesma coisa. Mas você pode achar uma pessoa que faça o trabalho que precisa ser feito, né? E aí você, o dono, o grande lance é o seguinte, o dono, ele não sai 100%, né? Ele não vai abrir a hamburgueria e vai entregar na mão da pessoa e vai dar tchau. Não, ele vai continuar ali. Então foi o que eu fiz, né? Pra driblar um pouco isso de entregar 100% para alguém. Então, a gente ficava ali, né,
supervisionando e tal, cobrando, vendo tudo, mas tinha pessoas para fazerem a parte mais pesada, né? A parte do dia a dia. Criou ali tua galera, teu Sim, exército ali pra... exatamente. E vamos lá, então. Tem aqui, acho que uma dúvida da galera é, sei lá, os 3 problemas, assim, que a grande maioria dos donos de restaurante passam. Assim, tipo, os desafios... 3 problemas? 3 desafios, assim, caraca, Tá. esse aqui é bem comum. Beleza. O primeiro deles, né, é o lucro no final do mês. Esse é o primeiro, é o que mais grita, né? Eu tenho um perfil que eu falo sobre isso, eu falo sobre hamburguerias, falo sobre esse tema, né, em Pode geral. falar o perfil. É dona de hamburgueria. Legal. Seguem lá, Arroba dona de hamburgueria, pode Segue seguir lá, lá. galera. Então, assim, a maioria das queixas pra mim é: Mariana, socorro, eu não consigo ver o lucro no final do mês. Essa é a queixa número 1. Ah, porque eu trabalho, mas eu só pago as contas. Eu só pago os fornecedores e não sobra nada pro dono, pra ele poder aproveitar, pra ele poder curtir também a vida dele, né? Entra dinheiro, mas sai dinheiro da mesma forma. Exatamente. Que bate naquela questão que eu tava falando, da gestão, né? Que a pessoa não faz. A segunda, eu diria que fica um pouco empatado, mas a segunda eu acho que é a questão da mão de obra, né? Que é a reclamação geral. Então as pessoas reclamam muito, porque eu não consigo achar pessoas qualificadas, porque a pessoa entra, depois a pessoa sai, enfim. Reclamam muito também dessa questão aí, mas eu acho que isso tem uma responsabilidade mais do dono mesmo do que da própria pessoa que está sendo contratada. Concordo. E a terceira, falei do lucro, né? Falei do funcionário. E a terceira é justamente essa da ficar preso na operação. Virar ali Então, escravo do virar negócio. escravo do negócio. Mariana, não consigo tirar folga. Também é uma reclamação que vem muito. É que precisa também, né? Sim. Imagina, a gente tava conversando aqui no off sobre treino de academia. Isso daí é algo que também... Imagina, eu poder me exercitar, isso melhora a minha... Eu não conseguia fazer isso minha vida. no começo. Tá entendendo? Então isso melhora a tua Sim. vida e isso gera resultados ali dentro do teu negócio. Exatamente. Você falou aí que um dos desafios é a mão de obra, né? E que isso tem um pouco a ver Sim. com a culpa do dono, que é o sim. líder ali, né? Exatamente. E aí você, na tua empresa e também você, fez alguns treinamentos. Sim. Já de cara, qual treinamento você indicaria para qualquer pessoa que tenha esse tipo de negócio voltado para restaurante? Qual Tipo, dos treinamento? que você fez Pra quem? curso, treinamento ou consultoria. Então, eu já indicaria aí logo de cara, primeira coisa, um curso de gestão, né? Gestão financeira, principalmente. Tem algum local, tipo... Olha, tem vários, né? Hoje em dia na internet, principalmente, é o que mais tem. Mas no próprio Sebrae, eu acho que tem Maneiro. esse curso disponível, né? Eu já fiz uma consultoria lá também. Enfim. Oi? Fala mais perto do Perto do microfone. Desculpa. No próprio Sebrae também tem, né? Então, assim, eu acho que principal seria isso, né? Pra pessoa aprender a Um pouco fazer mais sobre gestão. Porque as pessoas, elas entram achando que elas só vão vender o hambúrguer e vão ter o restaurante. Mas, na verdade, você empreender é muito mais sobre gestão do que qualquer outra coisa, né? E aí, depois também, sugiro para você fazer também uma boa gestão de pessoas, que é uma grande dificuldade também, da maioria. Boa. Então vamos lá. Você falou bastante sobre o Dinner, como é que foi essa luta aí. E do Dinner surgiu outro negócio, que hoje é o Whole Burger. Isso. Como é que foi o início do Whole Burger? Você já com mais experiência no ramo? Sim. Então, né, a Whole, ela nasceu praticamente aí 5 anos depois da Dinner, né? Então, muita coisa já mudou. Eu tive Muito aprendizado. muito aprendizado, levei muito ali na cabeça. Então, eu já tinha toda uma outra mente, né? Uma outra mentalidade. Então, Você tinha experiência de negócio. Sim. Da tua e também já ensinou de outras pessoas, né? Sim, Isso te já traz ensinava também. muita experiência também. sim. Então, assim, foi um processo bem mais tranquilo, né? Com menos de 1 ano, eu já consegui delegar funções e eu já consegui ter essa minha liberdade, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô aqui com vocês,
e a UOL tá lá funcionando, coisa que na Dinner eu não consegui nos primeiros 2, 3 anos, né? Então, assim, já foi um processo muito mais fácil para mim. Mas também teve seus desafios, né? Porque dessa vez agora eu estava sozinha. Na primeira, eu tinha um sócio. Então, querendo ou não, quando você tem um sócio, você tem com quem dividir ali aquela carga, né? Pelo menos para quem reclamar, né? Exatamente, porque não é fácil, é pesado. Então, assim, eu já estava sozinha, então eu senti falta de ter alguém para poder... Cara, e aí, vamos ver, vamos trocar uma ideia, o que você acha, o que a gente faz? Aquele brainstorm, né? Exatamente. Era tudo eu, né? Então... E um desafio também de ser mulher empreendendo também. Sim, também. Como é que é isso? Também. Como é que é isso? Cara, na verdade, assim, ser mulher empreendendo não é tão diferente do homem empreendendo. Mas a gente passa por algumas situações, né? Não vou dizer que não passe, porque passa sim. Eu, por exemplo, na Dinner mesmo eu passei, né? Na época, quando eu era casada ainda. E eu era muito nova, então, assim, chegavam fornecedores, chegavam parceiros, enfim. E não me davam tanta credibilidade, assim, sabe? Uhum. Né? Achavam que eu era só a esposa, né? Que eu não era dona junto com ele ali. E, na verdade, sim, eu era. Então, as pessoas... Muitos homens, né, tiveram... Não todos, mas alguns tiveram essa tendência de... tratar com o homem do negócio ao invés de tratar comigo coisas que era eu que cuidava. Então, assim, eu tive que driblar um pouquinho disso, né? De falar assim, não, ó... Botar o pé no chão, demonstrar... Isso aqui é comigo. Autoridade. Isso aqui eu resolvo, deixa comigo. Essa aqui é a minha gestão, calma aí. aí. Respeita a minha história. Exatamente. Então, né, assim, e eu fiz tanto isso, eu aprendi tanto a fazer isso... que no final, né, a maioria das coisas chegava era pra mim mesma, né? Depois eu ficava tipo, não, gente, joga um pouquinho pra lá também. Me deixa um pouco. Não precisava de tanto. Exatamente. Então, assim, desafios pra gente sempre vai ter, né? Pra mulheres, enfim, isso vem da nossa sociedade. É uma coisa cultural, realmente, que ainda a gente tá mudando. Quebrando então, aos poucos, ganhando, exatamente. conquistando espaço. Então, assim... sempre vai ter, né? E a gente vai ter que dar uma esforçada mais ali para poder quebrar isso. E foi o que eu fiz, né? Óbvio, balança um pouquinho a gente, deixa a gente um pouco chateada, mas é sobre isso. Quando a gente está empreendendo... Rompeu a bolha. Mas ensina também, né? Ensina muito também, né? Te coloca em também um outro nível que... Exatamente. Né? Só quem passa pelos desafios alcança outro nível. Exatamente. E aí, depois começou o Burger, como é que foi? Surgiu da onde esse nome? Agora que tá com você só, né? Aí não tinha mais... Não tinha um brainstorm com o sócio. Não, aí foi com a mãe, foi com a irmã. Foi, com a minha mãe e com a minha irmã também. O brainstorm foi... Cara, eu lembro que eu peguei meu computador e falei, gente, eu não vou fazer aqui na minha casa, eu preciso fazer em um outro lugar. Aí fui... Sentei num café e comecei a escrever. Aí fiquei ali escrevendo vários nomes. E eu, assim, eu queria algo mais descolado, né? Queria algo mais jovem, mais atual, com essa pegada mais, assim... Da galera, o hambúrguer da galera. Exatamente. Falou tudo. Então, eu comecei a pensar em gírias. Gírias de internet... coisas que fossem, sabe, palavras que tivessem um astral, algo assim. Sonoridade. Exatamente. E aí eu cheguei em UOL, né? Que nada mais é do que a sensação que você vai ter quando comer o hambúrguer. Aí, UOL! Bom demais. Então, foi isso, né? E tem essa pegada mais jovem, mais, né? Não tão formal, assim. Então, foi por aí que eu comecei esse brand da UOL. Maneiro. Eu já tive até uma ideia aqui. Vocês jogaram Tony Hawk? Vocês lembram do Tony Hawk? Não, eu já ouvi falar, mas eu não joguei. Vocês lembram daquela música? Ai, oh, let's go. Então, já dá pra fazer uma campanha assim, ó. Ai, uou, let's go. É isso aí. Let's go pro UOL. Let's go pro UOL. Isso aí. Arrasou, já saí aqui com a ideia de marketing, tá vendo? Cara, muito maneiro. Agora, já chegando no final... Eu quero agradecer, quase que eu esqueço, a gente estava falando aqui, ela
passou por isso ali na Odebrecht, depois saiu da Odebrecht, montou uma empresa familiar ali, que é a mesma coisa dos nossos patrocinadores. Isso né? aí. Agradecer a SIC Super Drip por estar junto com a gente aqui nesse episódio. Isso aí, galera também aí do Offshore, tá representando aí, tá dando muita força pra Isso gente aí, aqui no tá. podcast. Nosso início, devemos todo a eles. Exatamente. E agora também, já pra encerrando, vamos para aquele quiz que eu falei, né? Porque ela falou que saiu boa. experimentando, agora é aquela hora da verdade, aquela que é Vamos que vamos. pra gerar intriga. A gente falou pra Meu ela que a gente Deus. tava querendo um cancelamento. Então vamos lá Ai, meu agora. Deus. Chegou a hora do cancelamento, é agora. Ela falou que, como taurina, gosta muito de comer, gosta de uma comida. Passeou por vários restaurantes em Macaé. Conheço praticamente todos. Macaé região ou mais Macaé? Macaé e região, tá? Ih, pô. Então, Sou vamos dessa. Mais um leque aí. Vamos lá, então indica pra gente uma pizzaria em Macaé. Cara, a minha pizzaria favorita aqui de Macaé é a Santa Lenha. Santa Lenha. É, Então. fica bem escondidinha ali no bairro da Glória. Mas assim, pizza deliciosa. Muito boa. E hamburgueria fora Dinner. Um merchan com feedback desse aí. Hamburgueria agora. A hamburgueria tem que ser low, né, gente? Por favor. É isso aí. Panelado, isso aí. Não. Panelinha. Ó, eu Quem não experimentou viajei, eu ainda? experimentei vários, então eu posso falar. O meu é muito bom. Pode ir lá. Cara, que não, você aí eu vai vou se falar, eu já arrepender. experimentei o hambúrguer. Tem uma coisa que é muito maneira deles, Grilo, que é a embalagem. Caraca, muito diferente. No delivery, a Já embalagem começa deles. pela embalagem, antes do... É, não, Sim, muito sim. diferente. Ela tem uma térmica, né? Ela Fala um é pouco dessa térmica. embalagem aí, que não são todos que tem aqui em Macaé. Não, ela é térmica, né? Que é justamente pra gente manter essa qualidade. Porque, assim, eu sempre prezo muito por entregar o melhor, né? Então, eu prezo muito pela qualidade do hambúrguer quando ele vai chegar na sua casa. Senão não vai ser o wow, né? Maneiro. Então, a embalagem foi pensada justamente pra isso. E não só pra ela manter a qualidade do lanche, mas pra que ela seja bonita visualmente também. É isso aí, né? E se Então, ele tivesse é. dentro da minha bag, ele que ia gritar o falando que era a bola, dando grau. Falando nisso, você falou dos três. Só pra voltar nesse Dos assunto. três desafios, Dos três desafios, né? Lá dentro da hamburgueria. Como é que foi tua rotina com entregador? Tem alguma história de entrega assim? Gente, Motoboy. ó, vocês estão Quase querendo, que a gente passa vocês dela. estão querendo Não, me cancelar, Não, vou né? te falar, porque a gente tá com o síndico dos motoboy aqui. Não. Isso aqui, ó. Trabalhei por muito tempo. A moto pra chegar aqui em Macaé tem que passar pré-assinado Ah, é? pra poder entrar na cidade. Cara, então, a relação com os motoboys, né, é assim, depende muito, tá? Porque tem uma galera que vem muito empenhada em trabalhar, mas tem uma galera também que tá meio ali de zoação e tal. Então, assim, é um desafio também e é muito queixa da maioria das pessoas também em relação a isso, né? Quem tem hamburgueria e tal. Ah, porque é difícil achar. Na verdade, em geral, né? Não só de motoboy. É de motoboy, é de pessoa para trabalhar na cozinha. Enfim, então as pessoas... eu acho que tem um pouco de tudo, né? E basta você selecionar aquela pessoa que tem um perfil mais adequado com o seu. Então, assim, eu tive algumas experiências negativas, sim, né? Como Teve alguma assim que, tipo, caraca, essa marcou, essa aqui, eu Uma não que acredito. marcou? Isso. Cara, já tive várias. Tem algumas que eu não posso falar aqui ao vivo. Do motoboy com o meu lanche no meio do caminho. Não, olha, Capaz já disso aí. tive, tá? Já? Do motoboy pegar o lanche e ir embora e não voltar. Já tive de motoboy chegar na casa do cliente e o cliente atender de forma inapropriada também. Deixa eu pensar aqui mais alguma. Deixa eu ver se eu lembro alguma história. O motoboy, no caso lá, é fixo da hamburgueria fixo. ou do iFood? Eu Fixo. gosto de trabalhar com fixo. Uma coisa que acontece, tá? Que as pessoas não sabem, mas assim, que acontece vez ou outra, é de trocar o lanche do cliente, Ah, tá? acontece muito. Esquecer a coca. Aham, não, Caraca. esquecer é terrível. O cliente quase Pô, mata a isso, né? gente. E agora uma polêmica pra ela, como dono Ai, de meu hamburgueria. Deus. Uma polêmica. Motoboy da sua hamburgueria. Tem que subir ou não tem que subir no prédio? Ih, Ah, meu E agora? Deus do Agora céu. eu peguei. Agora pegou. Se não quiser, não responde. Eu vou te comprometer. Não, eu vou responder. A orientação é não subir, né? Mas tem alguns clientes que são muito exigentes e eles pedem. E aí eu solicito
gentilmente pro motoboy, você pode subir? Ok, posso. E aí o motoboy vai lá e sobe. Mas assim, é exceção. Só que, minha opinião enquanto dona, né? E minha opinião enquanto cliente também. Gente, não custa nada, né? Descer para poder atender o motoboy. Porque ele não tem só a entrega daquela pessoa ali para fazer. Isso é verdade. Aí ele tem que ir lá em cima, subir. Eu sempre desço. Quando eu vou receber, eu sempre vou até Eu também. essa portaria. Pós-pandemia tá gente, bem mais né? fácil, né? Essa questão, Sim. pós-pandemia. A galera tem descido mais, mas antes, pô, era uma luta pra Era pessoa difícil, descer. né? Eu tinha que usar vários macetes, falar que o portão não abriu pra não precisar subir. Cara, mas é uma questão muito de empatia, porque a gente sabe que o motoboy, ele tá ali, tá no corre, né? Tá trabalhando. Você tá lá na sua casa, sentadinho, custa, né? Porque Não pra custa você é nada. 2 minutos, mas pro motoboy 2 minutos pra subir, 2 minutos pra Sim, descer. já fora atrasa os outros mais. tudo, aí as entregas E as outras começam. entregas já aqui, o dono do restaurante. Cadê É. você? Exatamente, porque os clientes, eles são terríveis, tá? Eles cobram mesmo. Já liga pra lá, se você falar assim, ó, 30 minutos tá aí na sua casa, deu 31, já estão te ligando. Outra coisa que eu passava muito, por exemplo, eu tava lá esperando 20 minutos na lanchonete. Saía com o lanche, a pessoa me ligava, ó, cadê você? O cliente tá cobrando. E acabava que aí a culpa caía pra cima do motoboy que tinha acabado de sair, sendo que atrasou foi na cozinha. Sim. Aí Acontece é muito também da cozinha atrasar. E aí o motoboy tem que ir lá, coitado, correr, Se virar no esquema. se virar. Pô, eu tenho história triste, sabe do que? Vocês falaram do quando esquece refrigerante. Eu já fui tipo assim, os últimos pedidos, sabe? Quando tá fechando. Pô, o cara Nossa, a esquece. gente ama esses clientes, não é? Quando liga de última O hora. último pedido aí, não tem nem como reclamar. Já tá tudo fechado no iFood, tudo fechado no Não, Instagram. Não, e Seja pior esse que cliente, no último pedido tá? sempre dá alguma coisinha. Não, o motoboy Você sai com esqueceu, pressa, Pô, aí já era. você era sai com pressa água. pra fazer a entrega e fica alguma coisa pra trás, já era. Como que você leva de Não, volta? já era, não encontra mais ninguém. Não. No outro dia, com certeza, todos os meus retornos, né, dos restaurantes eram tipo que eles iam ressarcir, sempre top. Mas a tristeza é na hora, né? A tristeza na hora que, tipo, não Nossa. tem mais motoboy, E não tem mais... acontece muito Bate um- também. Acontece vai igual, na eu já água. trabalhei no Goiano, já fiz entrega até 2 horas da manhã. Da Caramba. pessoa, no último momento ali, pedir, você chegar lá, a pessoa dormiu. Você não consegue Nossa. finalizar. Caraca, a já entrega. aconteceu comigo Ai, também. gente, lembrei de uma história agora. Meu Deus. Eita, cobra Lembrei já- de uma já dormi história. Vocês falaram, me perguntaram a história, eu lembrei. Quando ele falou essa do dormiu. Tava aqui, né? Era na Dinner ainda, isso. Aí, beleza. Estamos num domingo entregando, pocando de entrega, né? Bombando. Muita demanda, 3 motoboys rodando e tal, não sei o quê. Aí, beleza, o motoboy saiu com umas 3 entregas mais ou menos. E eu tô percebendo que o motoboy tá demorando. Liguei pra ele. Oi, fulano, e aí, cadê o pedido? Você conseguiu entregar? Tô aqui na casa do cliente, mas o cliente não tá me atendendo. Que não sei o que, já liguei, já fui na portaria, o porteiro também não consegue falar com ele. Aí eu falei, pede porteiro pra você entrar, né? E aí você vai lá e bate na casa dele, que era um condomínio de casas. Aham. O motoboy foi, chegou lá, o cliente estava dormindo com a TV ligada e a janela aberta. O que o motoboy fez, gente? Tá. O motoboy entrou. Olha o O jornal. motoboy entrou Entrou na na casa casa do dele e teve que acordar o cliente. Caramba. Ainda foi... Imagina o sujo, eu tô lá Cara, com sujo. Ainda foi teve que maneiro. acordar o Achei que ele fez cliente. que nem jornal, sinceramente. Eu colocaria na janela e tchau. Se tivesse pago. Sim, o motoboy foi lá e acordou o cliente, Caramba. acredita? Essa aí foi... Cara, a gente tem que trazer essa um foi motoboy aqui. terrível. Motoboy também tem muita história. Muita história de motoboy. É, Era porque essa ele eu botou nunca boy tinha junto, né? visto. Caramba, motoboy é Botar toda os hora. dois Não, até e fight. sorte que o cliente levou de boa também. Ele falou, ai, nossa, desculpa, perdão, Pô, esqueci. eu já aconteceu de eu dormir e, tipo assim, caraca, fiquei triste, porque eu não dei nem recebi. resposta, nem comi. Ah, falar que não acontece. Acontece, né? Mas É, a gente tem que acontece. ficar de olho. Chega da noitada, nem É, percebe, aí é nem que... terrível, não tem Não jeito. tem nem como. É o que mais deve acontecer. Chegar da noitada, morrendo de fome, pede alguma coisa. Tchau. Dormiu, aí já era. Falou de esquecer, eu lembrei. A gente tava esquecendo, a gente trouxe um presente pra você. Caraca, Mentira! Se não fosse eu, não lembrava. Você que Aí. lembrou aí? Caramba, Eu lembrei, eu vou gente, entregar, é que nosso presente pra legal. você. Topou participar aqui com a Ai, gente. Muito obrigada. Vou abrir aqui, Pode, né? pode Pode abrir, abrir. claro. Ai, que legal, gente.
Yeah. O que será, o que será? Será uma Tcharam! bolsa da Prada. Ai, que lindo! Olha aí, Gente, ó. amei, amei, amei. Uou, Histórias da Vida. Mostra pra Amei. galera que tá no Aqui, ó. Histórias da Vida junto com a Uou O Burger. burger. Gente, muito legal. Amei Gostou? demais isso aqui. Vai estar no meu café da manhã todos os Que dias. maneiro. Com certeza. Muito Obrigada. top. Eu mesmo. agradecer você mais uma vez pela presença, por ter dado essa aula pra gente aí de empreendedorismo. Imagina. E Eu é que isso aí, agradeço. Camila. Isso aí, agradecer somente. Imagino que muita gente que tá começando, donos de hamburgueria vão estar assistindo. E Com certeza, vou tenho mandar certeza pro que vai somar pessoal lá. muito. Eu que Obrigado. agradeço, gente. Fico muito honrada mesmo pelo convite e por vocês terem me dado esse espaço aí para falar um pouquinho mais sobre a minha história. Valeu. Agradecer também mais uma vez a SIG Super Drip por estar com a gente aqui e agradecer você que assistiu até o final. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Fui! Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório poder ver um sonho como esse e tantos outros realizados. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho do que nós fizemos aqui nessa casa. Vamos começar pela entrada principal, com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também, e compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui com a área da piscina. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!